Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia a gente nessa realidade, né, pessoal? E eu creio que as pessoas aí não estão muito felizes, né, pessoal? Porque o Brasil perdeu, né, pessoal? Saiu da Copa, né? É isso, pessoal. Eu vi até vídeos depois, pessoas quebrando a televisão, quebrando a decoração que fez, como é que se diz, queimando a camisa, tá, pessoal? A gente que está desperto, a gente sabe, né, pessoal, que isso, o Copa do Mundo é uma manipulação, tá? E eu sei que mexe com as emoções dessas pessoas que ainda estão em um nível baixo, estão na ilusão, estão apegados, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que entender, porque essas pessoas estão na programação, elas estão presas na ilusão, estão sendo alimentadas por isso, pela Matrix, tá? Então a gente sabe, tá, pessoal? Mas como é que se diz? A gente entendemos esse patriotismo, né? Que a gente tem pelo Brasil. O Brasil é uma nação, né, pessoal? Vamos dizer assim, nação, tá? Que tem algo especial aqui, espiritual, tá? E a maioria dos olhos e da elite, tá? Ele tá de olho aqui, porque talvez os planos dele seja frustrado por causa do Brasil. Então, por isso que o Brasil vem sendo atacado, pessoal, de várias maneiras. A gente já tem inimigo aqui interno, tá? Afiliado a Matrix, aí, a Elite. A gente tem aqui os próprios brasileiros que já venderam, né, a sua alma, né, pessoal? Estão trabalhando aqui, estão aqui, são brasileiros, estão infiltrados para criar a desordem aqui. Por quê, pessoal? Porque eles sabem que aqui é um país, né, a Matrix, um país onde vai atrapalhar o plano dele, tá? Que é o plano de uma governo mundial, né, pessoal? Hoje em dia, hoje em dia eles estão falando isso aí abertamente, tá? Entende? Então, e a frequência energética, a, como é que se diz? Deus, a espiritualidade está aqui sobre o Brasil e isso atrapalha um pouco o plano dele. Porque o plano, vocês sabem, é desde o começo, né, pessoal? É que o ser humano ele seja desconectado de Deus e que o inimigo queria tomar o lugar de Deus. Então, ele quer que vocês adorem ele. Entende? Então foi desde o plano do começo, então vocês sabem da história, então desde o começo da história, não começando nem na Terra, começou em outra dimensão que a gente conhece como o céu, né? Esses seres, esses anjos caídos vieram dessa dimensão, né? Que eles se rebelaram porque vocês conhecem a história, Satanás queria tomar o lugar de Deus. Então, a gente é uma criação adâmica, né? Se vocês crêem nisso, tá, pessoal? Porque tem alguns aqui que não crêem que a gente veio de Adão e Eva. Tá tudo certo, tá? Não precisa brigar comigo, tá? Ficar nervoso aí. Entende? Então, se a gente vem disso, então, por isso que ele fez o Adão cair e a gente caiu nessa frequência. Mas Deus enviou o filho dele. Você acredita nisso que Deus enviou o filho dele, pessoal? Né? Os evangélicos cantam, né? Deus enviou
seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas vivo está e vivo estou, com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, você conhece essa música aí? Os evangélicos cantam aí, tá? É que Ele vive, temor não há. Então, entende, pessoal? Vocês gostam que eu canto, né, pessoal? Mas eu nem estou podendo cantar assim com, né? Que você sabe que eu estou me recuperando aí. Eu preciso ter atendimento médico, fazer os exames aí, vocês sabem, né? Eu já contei a história aqui, tá, pessoal? E é isso, mas voltando ao pensamento, né, que a gente está falando, então, o que é que o inimigo quer? O inimigo quer tomar esse lugar, tá? Ele viu que Cristo veio e morreu, então a espiritualidade agora, o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que é que ele está fazendo agora? Tentando matar essa espiritualidade dentro da gente. Alguns ele já conseguiu aí, tá, pessoal? Alguns ele já conseguiu matar isso aí. Então, isso matando, mudando o DNA, matando a célula, por isso que você está vendo notícia de que, né, alguns componentes que a elite está oferecendo, dizendo que é para a saúde, mas está mudando o nosso DNA. Por que está acontecendo isso? Hoje você ouviu notícia falando disso. Isso mexe com o DNA, o alimento, os medicamentos, as coisas né, que oferece. Por quê? Porque eles têm um plano de fazer com que a humanidade desconecte. Então, essa conexão passou para dentro, pessoal, o reino de Deus. Então, ele mudou criou a matrix religiosa, está fazendo você buscar fora, está fazendo, sabe, desviando você da sua verdadeira espiritualidade, que o reino está dentro. Cristo está dentro, pessoal. Então, essa matrix toda foi criada para desviar a gente, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Eu sinto muito, tá, pessoal? E se você não está desperto e não está percebendo isso, estão entrando em jogo político, que os políticos tudo está trabalhando para uma ordem, né? Todos aí, de vários países, aqui no Brasil também, todos, né? Que agora tem a separação de direita e de esquerda, então todos estão trabalhando para um único governo. É um teatro, então essas pessoas estão fazendo teatro. Então, se você não começa a ter essa visão holística, pessoal, você se perde nessa caminhada, nessa matrix. E o que é que acontece? Vocês vão, né, entrando e vai caindo numa frequência baixa, quando vê você vai perder o corpo físico, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Você vai perder o corpo físico e vai ficar no mundo espiritual. Agora o mundo espiritual baixo, pessoal. De baixo como assim, moço? Baixo a baixa frequência, né? Então, do jeito que a sua alma vibrando, você vai ficar nesse umbral aí, onde tem muito sofrimento, muita dor, e ainda você é um espírito que está ligado ainda à matéria. Você fica pensando nas coisas da matéria, tá? Por isso que quando você é um espírito mais evoluído, você vai evoluindo o seu espírito, você deixar o corpo, você vai para um mundo mais elevado.
Então você não vai ficar pensando em matéria, você não vai precisar comer, tá, pessoal? Porque espírito não come, espírito come o quê? Ar, vento. A gente, o que é que o nosso espírito se alimenta aqui, pessoal? De energia, de frequência. Entende? O nosso corpo precisa da coisa material, então eu preciso comer um pão, comer um feijão, porque é coisa para alimentar esse homem aqui material. Não vai alimentar o meu espírito. Mas se eu moro, né? Eu estou usando esse corpo. Quando eu faço bem a esse corpo, que é o templo de Deus, tá? Que Deus colocou o DNA, a marca dele, o nome dele, tá? Dentro da gente. Então, quando eu faço bem, eu como, faço bem ao meu corpo, então minha consciência se sente bem. Então, é por isso, tá, pessoal? Mas a gente vai largar isso. Então, por isso que a gente vai se espiritualizando. A gente vai colocando aquela vibração da nossa alma. E é difícil com o que a gente encontra nessa realidade aqui. A nossa caminhada aqui se torna difícil. E se você não começa a expandir a consciência, tem uma visão holística, você cai na ilusão, tá? Então, ilusão de futebol, ilusão aí de Brasil, você cai em todas as ilusão política, você cai nessas ilusões. E o que é que vai acontecer? Baixar a sua frequência, então a sua alma vai começar a vibrar, você vai reclamar de tudo, você vai, sabe, pessoal? Então é isso que vai acontecendo. E o que é que o inimigo ganha com isso? Ele vai ganhar que você não vai sair, você vai ficar preso na matrix, tá? Tanto física como espiritual. Ou você tendo corpo ou não, você vai estar sendo controlado. Você não vai estar livre. Por isso que Cristo veio nos libertar disso, para a gente ser livre. Por isso que quando a gente entra na ilusão, a gente se vicia em alguma coisa. Então, aquele que está viciado, apegado a alguma coisa dessa matéria, ele está preso, né? A gente falou isso aí, não foi no vídeo passado, né? Aquele que está escravo, está preso a uma coisa, ele está escravo daquilo. Ele é escravo. Você vê que as pessoas têm dificuldade de viver que não seja esse sistema aqui que a gente vive. É um apego, pessoal. Está pegado. Entende? Porque isso já vem de um costume, tá, pessoal? Então a gente tem dificuldade disso, tá? Mas essa estrutura vai cair, tá, pessoal? Vai acontecer coisas aí, tá? E eu espero que você esteja desperto às coisas que acontecer para a gente ir trabalhando, tá? Muitas pessoas vão sofrer, tá? Algumas não vão entender, muitas vão para um umbral, tá? Umbral espiritual, que vão morrerem, tá? Porque muitas coisas que vão acontecer, muitas pessoas vão... E é isso o plano dele, tá, pessoal? Você vê que é diminuir aqui as pessoas que estão nessa realidade física. Porque o inimigo, ele quer dominar essa realidade física. Ele domina a realidade espiritual, mas a realidade espiritual baixa. Ele não tem condição de dominar uma realidade superior, porque ele foi expulso de lá. Você sabe disso, né, pessoal? ou, ou não sabe, entende? Então, a gente quando está aqui, pessoal, eu estou me esforçando, tá, pessoal? Você vê que eu estou me esforçando por causa da minha situação, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou aqui falando dessa espiritualidade para ver se vocês despertam. Alguns vão despertar. Vai seguir. Muitos com essas dificuldades vão despertar, pessoal. Alguns não vão, tá, pessoal?
outros vão despertar e vai continuar o trabalho, tá? Por isso que eu falei, eu só sou um, um instrumento na mão de Deus, né? Como a Bíblia fala, é um instrumento, um atalaia, um vaso, né? Na mão do oleiro, né? Então ele faz o que quiser de mim, tá? Então a gente só é esse instrumento. Então quando a gente se dedica a essas coisas, a gente também vai se tornando pedra viva, né? Como Pedro falou, a gente vai se tornando pedra viva para transmitir essa frequência mais elevada da espiritualidade. Então a gente vai sendo usado. Quanto mais você vai crescendo, tá? Porque alguns ainda não são usados porque ainda são criança, tá, pessoal? No entendimento, criança ainda no comportamento. Então, a espiritualidade não vai usar criança, porque é proibido criança trabalhar, tanto no sentido físico, né? Como também no sentido espiritual. Então, quando vocês foram crescendo, vai tomando consciência, então você vai se tornando adulto. Então, adulto tem que trabalhar. Então, você vai ser usado pela espiritualidade para trabalhar, para, como é que se diz? Transmitir essa frequência desse reino espiritual que é o reino de Deus. Um reino mais elevado. Então, através de conhecimento, de frequência, então, através de tudo isso, tá, pessoal? Então, esse é o jogo, tá, pessoal? E eu fico olhando que tem muitas pessoas ainda que não entendem o jogo. Não entende. É isso. Por isso que uma pessoa aqui do meu canal, tá? Eu falei, ainda você não entende jogo, calma. Vá assistindo, vá olhando as coisas, vá reparando, eu estou aqui falando. Pergunte também. Mas a pessoa, pela tá presa a um conceito religioso, então ela já começa a julgar você e não quer saber, não quer perguntar nada, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Quando uma pessoa tá nesse nível de consciência. E agora, o que que a gente tem que fazer? Nada, a gente tem que esperar, deixar o barco rolar. Às vezes é até pessoa da nossa família. Eu entendo que a gente tem sentimento de querer bem a nossa família, tá, pessoal? A nossa família física. Mas às vezes é o nível de consciência, ela não vai entender, ela não quer ouvir, ela não quer parar para ouvir. A gente vai ter que entender esse tipo de pessoas que talvez esteja até na nossa família. Entende, pessoal? Então, eu sei aqui os espirituais, eles ficam, né, querendo salvar o mundo, preocupado, tá, pessoal? Eu quero salvar a gente. Ai, meu Deus, ele tá cego, ele tá sendo guiado por cachorro, sabe? Você sabe, os cachorros os cães, né? Os cães gulosos, que são os falsos profetas, os pastores, né? Então são os cães gulosos. Então eles estão cegos, estão sendo guiados. Então a gente vê a pessoa indo para o abismo, né? Entrando. Então é o nível de consciência, a ilusão que ela está. Então, a gente está tentando, eu estou passando conhecimento para ver se a pessoa para ouvir. Mas quando a pessoa não quer ouvir, a gente não pode obrigar a pessoa. Tem que deixar a pessoa. Ai, irmão Samuel, mas ela tá indo pro abismo. A gente fica, né? Eu tô vendo muita gente indo pro abismo, mas eu não posso fazer nada. O que eu tô fazendo é fazer minha parte. Entende, pessoal? Aí eu faço minha parte, aí o vídeo chega a ela não quer ouvir. O que é que eu posso fazer, pessoal? Então, ela tem que, a espiritualidade tem que tocar nela, sabe? E a espiritualidade, às vezes, toca nela, tá falando, e ela não tá entendendo, porque ela tá em outra frequência, ela tá iludida pela ilusão. Então, tem muitos, como é que se diz?
nuance que acontece para a pessoa despertar, tá, pessoal? A gente também ficou assim. Às vezes Deus estava falando com a gente, mas a gente não compreendendo. Porque a gente estava iludido, a gente estava na ilusão, né? Então, é igual essas pessoas. Mas a gente vê, né, que a pessoa, quando está assim, então, por isso que o desperto ele tem que ter esse autocontrole, tá? Porque ele vai enxergar coisa, tá? Ele tá vendo que a pessoa tá indo pro abismo, tá cega, né? Mas a gente não pode, tá, pessoal? Como é que se diz? Invadir, porque isso é uma decisão. A gente, quando pessoas perguntam, pessoas se interessam porque pelo que a gente está falando, a gente aí explica, tá? A gente orienta ela aonde ela se conecta com Deus, aonde ela se tem uma vida espiritual, aonde ela como ela tem que observar as coisas dessa vida. Então a gente orienta, tá? É o que eu estou aqui fazendo aqui. Eu só sou um instrumento dessa espiritualidade que já existe aí há milhares de anos, tá? Ele já usou vários homens aí, tá, pessoal? A espiritualidade é isso. Um vai e depois ele vai usando o outro. É assim. Então, por isso que Paulo falou, né? Aquele que planta e aquele que rega não é nada. Porque quem efetua todo o trabalho da espiritualidade evoluída é Deus. Deus vai usar os que estão na frequência dele para trazer esse reino da espiritualidade. Olha o menino com o negócio na boca aí, ó. Tem que tirar para ele não engolir aí. Meu neto tá ali, pessoal. Tá? Então, eu preciso dar uma explicação. Tá para lá, foi para lá para o quarto. Entende, pessoal? Eu preciso dar essa explicação porque eu sei que tem pessoas, tá, novas no meu canal, pessoas que estão em um nível de consciência. Então, eu preciso dessa explicação para que vocês entendam. Tem pessoas novas aqui que pode se escandalizar pela alguma coisa que eu falar, porque ele está apegado a um grupo religioso, tá? E a gente tem que entender isso, tá, pessoal? A gente tem que entender isso, é o momento da vida. Mas com as coisas que estão acontecendo, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que as coisas não estão fáceis. Muitos vão despertar na força, tá? Como é na força, na marra, né? Então, porque vai criar uma sensação de medo neles, tá? Então, eles vão buscar algo seguro, algo, né, que faça, entende, pessoal? Alguns não, vão se perder mesmo, tá? Outros vão despertar. Então, isso vai acontecer, tá, pessoal? Não tem como evitar isso, tá? Então, a gente tem que se preparar, a nossa consciência, preparar espiritualmente, tá? Todo dia é um preparo a gente, porque a gente não sabe quando a gente vai ficar aqui. Você vê que toda vez que eu termino o vídeo, eu digo se Deus permitir, se Deus quiser. Entende? É isso, tá, pessoal? Depois dessa introdução maravilhosa que eu dei aqui, essa introdução longa e maravilhosa, a gente agora vai para continuar o nosso estudo, né, pessoal? Cadê? Cadê? A gente vai para a terceira parte, né, pessoal? Cadê, pessoal? Deixa eu ver aqui. Terceira parte, né, do tema que a gente tá falando, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é o tema. O nosso tema, né, pessoal? Cadê? Aqui. Né? A gente tá aqui falando sobre esse tema
o que é o sentimento espiritual. Você viu, né, pessoal? O nosso sentimento espiritual é um sentimento mais evoluído, que vai além dessa materialidade, dessa realidade física. E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Então, o sentimento espiritual é uma conexão da alma que a gente tem com o Criador. Então, cria esse sentimento de esperança além dessa realidade. E a gente precisa vibrar, a nossa alma vibrar nesse sentimento, pessoal, que são sentimentos evoluídos. Amor, compaixão, né? Amor incondicional, compaixão, paz profunda, no propósito que a gente veio fazer. Então, a nossa alma tem que vibrar aí. Que o que vai criando esse sentimento, tá, pessoal? Vai fortalecendo. Entende, pessoal? Então, foi isso que a gente viu aí na primeira, segunda, e agora a gente vai para a terceira. Mas vamos recapitular aqui o que é esse sentimento espiritual. Ele fala: o sentimento espiritual é uma vibração, uma frequência e uma energia. Por quê? Eu já expliquei aqui, eu tenho um vídeo que eu explico que sentimento, pensamento, emoção, comportamento são energia que a gente está lançando no ambiente. Não tem como pai. Não tem como, você vê que nem dormindo vocês param de pensar. A mente está trabalhando, pessoal. Entende? Tanto nesse mundo físico como no mundo espiritual. É por isso que eu estou corrigindo aqui os psicólogos, essas pessoas que, né, estão falando que a mente tá no cérebro. Não é isso, tá, pessoal? Eu fui entender isso quando eu tive a experiência, a saída do corpo, né? Que você vai estar lá, você vai estar pensando. Eu digo, poxa, como é que eu estou pensando que eu estou ali dormindo? Meu cérebro está lá, meu corpo está lá. Quem é esse que está pensando, pessoal? Aí eu fiquei assim, nossa, né? Então, foi aonde veio todo o meu despertar, veio todo esse entendimento espiritual. Entende, pessoal? Então, recapitulando, é isso que eu venho falando há muito tempo aqui. Então, é uma vibração, uma energia e frequência. É uma vivência emocional. Por quê? Mexe com o nosso campo emocional. Então, o campo mental está ligado ao campo emocional. Então, por isso, quando você pensa, já começa a mexer na sua emoção. E aí é transmitido para o corpo. Então, talvez você chore, talvez você comece a suar, talvez seu coração tenha palpitação. Então, você vai expressar a emoção que está nesse campo através do corpo, que vai dar algum sinal. Né? Corpo dá sinal de alguma coisa que você está sentindo, pensando. Então, por isso que os problemas mentais, né, pessoal? Ele começa a você pensar e começa a afetar o nosso corpo físico. E aí, os médicos, eles falam o quê? Eles dão remédio para aliviar, então, fisicamente. Não quer dizer que resolver o problema do seu campo mental. Ele só anestesiou o seu corpo para que você não transmita isso. É isso que ele vai fazer, é um paliativo. Paliativo. É igual o remédio que eu estou tomando agora, né, para o estômago aqui, tá?
para o meu intestino trabalhar bem. Então, é um paliativo, pessoal. Não é uma coisa que vai sanar. Por quê? O problema daqueles que têm um problema mental está no campo mental, no que ele está pensando, crendo, nas crenças, que está mexendo com o campo emocional que transmite isso para o nosso corpo, através do nosso cérebro. É por isso que os neurocientistas sabem, o cérebro, a sinapse que acontece, não é que um fio está ligado, não. Então, são raios, transmissão de energia, raios que são transmitidos à sinapse, que vem desse campo. Então, são energia, pensamento, tudo aquilo são transmitidos na sinapse. Entende, pessoal? Então, é essa coisa que a gente precisa olhar, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Estou aqui explicando isso detalhadamente para vocês entenderem. Então, a vivência emocional de uma conexão que transcende a nossa alma. Então, é uma conexão com o Criador. Essa conexão com a divindade que está no próprio indivíduo. Então, está aí em você. Mas por que você não consegue se conectar a Deus? Tem pessoas agora que vai para templos religiosos aí, né? Todo domingo, né? Todo final de semana ele vai, mas ainda ele não encontrou uma conexão verdadeira com o Criador. Talvez isso aconteça na hora que a situação está apertando, que um médico fala, oh, você não tem mais jeito, ou então você está passando por uma situação, então faz com que você se mova aquela fé que você tem dentro, né? Então, por isso que às vezes, tá, pessoal, tem que acontecer algo para a pessoa acordar para a vida, tá? Acordar para a vida espiritual, né? Porque a vida física ela já está envolvida já. Entende, pessoal? Então, está no próprio indivíduo essa conexão. Esse sentimento espiritual transcende a emoção puramente física ou instintiva. Então, ela transcende a emoção puramente física e instintiva que a gente tem. Manifestando-se através de um estado de paz profunda, compaixão, amor incondicional, gratidão e um forte sentimento de propósito. Então, é isso, tá? Que a gente sente, tá, pessoal? A transmitir essas coisas, tá? E a gente precisa ter esse sentimento. Mas não é fácil, tá, pessoal? Falar assim é fácil, mas na hora da verdade que a gente vai ver. Então, a gente viu isso aí na primeira, segunda e agora a gente vai para a terceira. A gente parou aqui porque as pessoas que vivem sentimento espiritual frequentemente relatam a sensibilidade aflorada e a característica comum, que é o quê? A intuição e a percepção mais clara. Então, isso é um sinal, né, pessoal, de que a pessoa vivenciou sentimentos espirituais. Ela volta com a intuição, a percepção melhor. Então, por isso que quando eu tive a saída do corpo, a minha intuição ficou mais aflorada. Eu sinto mais as coisas. Eu percebo mais as coisas espirituais. Agora quer dizer que agora eu sou o melhor. Aqui, ó, irmão Samuel aqui tem... Não, pessoal. Tá? Você é uma pessoa, tá? Um ser humano que começou a começar o sentido além desse físico, né? Porque a gente estava com sentido com os 5,
Fala que a gente só tem 5 sentidos, mas não é, a gente tem mais, que é a intuição, que traz essa percepção mais clara das coisas que a gente não está vendo, mas a gente sente. Por exemplo, a energia do ambiente a gente sente, a energia das pessoas a gente sente. Entende? Então ele fala, perceber sincronicidade. Então, muitos do desperta que você vai perguntar, ele vê números iguais. Ele vê eventos significativos que parecem conectados, não de forma casual. Então, você vê muitos aí que estão trazendo, né, nos vídeos, que eles estão percebendo que existe aí sinais que a elite está se comunicando, tá? Então, coisas que vem acontecendo, tá? Eu falei do Simpson, né? Que traz coisas que vai acontecer. Então, como é que eles sabem disso? Entende, pessoal? Então, a gente que é espiritual começa a perceber isso. Então, pessoas que vivenciaram esse sentimento começam a perceber essa sincronicidade de eventos, números iguais, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Quem é espiritual aqui sabe do que eu estou falando. Não tem para ocorrer. Então a gente parou aqui, ele fala desejos ativos de servir. Então começa a ter desejo de servir a pessoa, as pessoas, perdoar e compreender o próximo. Então vem esse sentimento naqueles que vivenciaram essas coisas espirituais. Tá, pessoal? Vem esse sentimento, né, pessoal? E a gente vai alimentando ele, então a gente vai se tornando espiritual. Entende? Ah, o que mais? Terceira parte, vamos lá, pessoal. Ele fala: assim, o sentimento espiritual se refere-se à vibração interna ligada à essência, com a conexão com a divindade e o propósito de vida e a evolução moral e espiritual. Então, esse sentimento espiritual está se refere à nossa vibração interna. Então, a vibração da alma, que está ligado à nossa essência verdadeira, que é a conexão que a gente tem com a divindade, com o propósito de vida que está na nossa alma, né? E isso vai fazer com que a gente entre na evolução tanto moral e espiritual. Entende, pessoal? É bem claro, eu estou indo bem devagarzinho, tá? Para que vocês entendam. Então, bate esse sentimento na gente que é espiritual, pessoal. Ontem, né, eu falei aqui, por que a gente está buscando essas coisas, pessoal? Por que vocês vêm estudar aqui meus vídeos? Por que vocês vêm me ouvir meu vídeo? Entende, pessoal? Então, são sentimentos que são criados que a gente não entende. A gente só vai sentindo, a gente só vai se alegrando. Então, tem muitas pessoas que ouvem isso aqui, se alegram. Tem muitas pessoas que agradecem, obrigado. Era isso que eu estava querendo ouvir. Principalmente aquelas pessoas que passaram por o sistema religioso aí, né? E não se deram de bem, porque ela não se encaixava, ela é espiritual. E essas pessoas tudo levando para o carnal. A maioria desses grupos que foram inventados. Então, elas, como é que se diz? Elas não encontraram, não se encaixaram nos grupos. Elas foram, né, pelas dificuldades da vida, elas foram procurar. Porque muitos desses grupos dizendo que Deus está aqui, então chamando, e vocês amam Deus, vocês querem procurar conexão com Deus. Então vocês foram, mas não se encaixaram, porque não é coisa espiritual.
E aí vocês aí, quando encontram meu canal aqui, vocês me agradecem. Nossa, é isso mesmo, é isso que eu estava querendo ouvir. Então, eu já ouvi de umas 10 pessoas que, nossa, era isso que eu estava querendo ouvir, era isso que eu estava procurando. Teve gente aqui que disse, eu já encontrei o que eu estava procurando, eu não vou procurar mais. Tinha gente que estava procurando aqui nas religiões que existem aí, tá? Tem gente aqui no meu canal que estava assim. E ela disse, não, já encontrei o que eu estava procurando. Nossa, pessoal, isso me deixa muito feliz, tá? Isso quer dizer que a gente tá seguindo aquilo, a verdade que a espiritualidade quer, tá, pessoal? É isso. Então, muitos desses, tá, que a maioria tiveram, não se encaixaram, porque são espirituais, não se encaixaram nas doutrinas, nos regimes que existem aí por esses grupos religiosos, tá? Variado, tá, pessoal? Tanto o lado evangélico como o lado dos espiritualistas. Teve pessoas aqui dos dois lados que estão aqui no meu canal. Espero que continue, tá, pessoal? Então ele disse, se refere à vibração interna, então, da alma, ligado à nossa essência. Ele fala que é a conexão com a divindade, né? Com o nosso propósito de vida, que está na nossa alma, né? E vai contribuir com a nossa evolução moral e espiritual. Então a gente aí começa a entrar na evolução espiritual. Moral, então, moralmente a gente vai se. Como é que se diz a palavra? A gente vai se lapidando, né? Então, a santidade, né, daquelas pessoas que são espirituais. Ela vai se purificando, então o ambiente que ela ia mais, ela não vai, né? Então começa todo esse processo daquele que é espiritual, tá? Então, ele disse, vai contribuir para a evolução moral e espiritual. Aí ele fala, diferente das emoções, né, que são reações físicas e passageiras, né? Ele atua, então, o sentimento espiritual, né? Ele atua como um molde duradouro. Então, vai ser uma coisa duradoura, não é uma emoção passageira, tá? Então, esse sentimento que a gente vai criando aqui não é uma coisa passageira, pessoal. Como a emoção que são reações físicas, química, passageira. Né? O sentimento não, ele é uma coisa duradoura e que vai criar um molde duradouro para os pensamentos, né, da gente, guiando em escolha como amor, paz interior, serenidade e gratidão. Então, esse sentimento vai fazer com que a gente busque essas frequências. Porque a gente não consegue agora ficar mais na frequência baixa. Aquele que despertou, pessoal, ele começa a ter esse sentimento, ele não vai para mais sentimento mais baixo, pessoal. Ele agora começa a moldar os pensamentos dele, que vai guiar a escolha dele como o amor, né? A paz interior, então ele vai buscar isso, serenidade, então ele vai ser grato, ele vai agradecer a Deus, a pessoa que é espiritual. Então, para aqueles que despertaram verdadeiramente. Para quem ainda não despertou, tá tudo certo, tá, pessoal? Vocês continuam no seu nível de consciência, preso à ilusão aqui dessa realidade. Tá tudo certo, até o momento de vocês despertar. Depois que você despertar, não tem mais volta. Eu quero, não tem como mais, pessoal. É daqui para é daqui para glória. Tá? Não tem mais como
você tirar da consciência aquilo que você presenciou, vivenciou, o entendimento que você adquiriu. Por isso, quem assiste meu vídeo não tem como mais dizer assim: eu vou tirar o vídeo do irmão Samuel da minha cabeça. Não, não tem como mais, pessoal. Você já ouviu, já entendeu, já foi. Você já despertou. Agora, precisa continuar a sua evolução, tanto moral como espiritual. Precisa ir subindo de nível. Entende? Precisa isso. É o que a gente está fazendo. Que a gente vai ter que ir subindo de nível para entender as coisas que acontecem aqui nessa realidade. Tá? Então, ele fala, atua como guiador, como para o pensamento, guiando a escolha como amor, paz interior, serenidade e gratidão. Tá? Deixa eu tomar um chá aqui. Eu vou lá pra casa. Aí ele fala, e como compreender a cultura, e como compreender e cultivar a espiritualidade em nossa vida. Então, como é que a gente tem que fazer isso, pessoal? Como é que a gente tem que compreender e cultivar a espiritualidade em nossa vida? Né? Que a espiritualidade é isso, vai trazer essa sentimento espiritual. Olha agora aqui, nosso sentimento, a gente que estamos ouvindo isso, nosso sentimento é diferente das outras pessoas. As outras pessoas não entendem a gente, tá? É diferente, pessoal, tá? Mas é isso. Aí ele fala, primeiro, né? Para você, como é que se diz? A pergunta, para você compreender e cultivar a espiritualidade na sua vida, você tem que ter o quê? Primeiro, consciência de propósito. O que é isso, pessoal? Consciência de propósito. Então, vamos ver o que é que ele fala. Ele fala, o despertar espiritual gera uma nova percepção da realidade, despertando a vontade de entender o sentido da vida, além da necessidade materiais. Então, começa a bater aquele sentimento que você sabe que não só existe essa realidade física. O espiritual é assim, pessoal. Não tem só essa realidade física. Então, começa a bater esse sentimento e você começa a ter uma nova percepção. Quando o quê? Quando você desperta espiritualmente. Uma nova percepção da realidade. Então, vai despertando a vontade de entender o sentido. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que Deus me colocou aqui? Então, começa a bater essas perguntas. Por isso que os despertos, quando ele desperta, ele tem um monte de perguntas, pessoal. É isso. Ele tem um monte de perguntas. Aqui no começo, teve muita gente que começou a fazer pergunta. Por quê? Não me conhecia, tá? Ele estava ouvindo as coisas que eu estava falando totalmente diferente, tá? Então, bem no começo do meu vídeo, eu falava, você não é o corpo, você é a consciência. Então, aquilo chamou a atenção e vocês ficaram, nossa, o que é que esse cara está falando? Então, você começou a investigar, começou a analisar o que eu estava falando, começou a vir perguntar. Entende? Porque algo bateu no seu espírito, você disse, nossa, ele está falando uma coisa que está tocando na minha alma. O que é isso? Então, vocês vieram atrás. Então, surgiu esse desejo, esse sentimento de entender essas coisas. Que o sentido da vida aqui
que está além das necessidades materiais. Então, está além disso. Então, está falando de coisas espirituais. Então, você disse, nossa, o que é que esse cara está falando? Então, isso chamou a atenção de vocês. Entende? É o que aconteceu. Então, você começaram a despertar. Você começaram a ficar assiduamente aqui, né? Teve muitos que falaram, nossa, irmã Soma, estou viciado no seu vídeo. Não, você está viciado na frequência e na informação que eu estou trazendo. Você está viciado nisso porque você está querendo responder as perguntas que está dentro da sua consciência. O que é que você está fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito aqui? Para onde eu vou? Então, você quer estar atrás dessas informações. Aonde eu estou falando sobre essas coisas. É por isso que você vem. Então, você é espiritual. Você é um ser espiritual. Está buscando as coisas espirituais. Então, é isso que é consciência de propósito. É quando você desperta para essa nova percepção da realidade. Não da realidade física, de outra realidade. Tá? Aí, segundo a compreensão e cultivar a espiritualidade, o que é que a gente tem que fazer? Intenção positiva. O que é isso, pessoal? Extensão é extensão de ligar na tomada? Não necessariamente, mas tem a ver com isso, tá? Ele fala, é o sentimento como a gratidão, o altruísmo e o amor atua como uma estrela guia, influenciando a saúde e a elevação da sua jornada diária. Então, essa intenção positiva é quando você está tendo aquele sentimento de gratidão, altruísmo, né? De amor para com o próximo. Então, essas frequências vai ser como ele fala que é como uma estrela guia. Então, vai ser como um guia para a sua consciência, que você está indo no caminho correto. Então, e vai influenciar a sua saúde, né? Tanto física, mental, emocional, espiritual, né? E vai elevar, você vai ter uma elevação da sua jornada diária. Então, você começa diariamente a trabalhar esse intenção positiva, que é o sentimento de você começa a ser grato, você começa a ter uma atitude altruísta, uma atitude de amor para com o próximo. Então, se você alimenta isso no seu dia a dia, você vai tendo uma elevação na sua consciência. E isso que é o caminhar espiritual. Porque muitos pensam que caminhar espiritual é quando a pessoa vai para um templo religioso. Por isso que a maioria pensa que ela indo domingo, todo final de semana para um templo religioso, ela está no caminho espiritual. Não necessariamente. Entende, pessoal? Ensinaram totalmente errado a gente. E eu preciso vir aqui falar essas coisas para vocês. Porque ninguém está querendo ensinar sobre isso, vocês. Estão querendo prender vocês em um quadradinho. Até agora os espiritualistas estão fazendo os quadradinhos dele. Tá? E tem muitos que aproveitam, né? Porque vai ganhar dinheiro, vocês vão gostar, vocês, né? Mas o caminho, né, espiritual, ele tem que ter essa intenção positiva, que são esses sentimentos de gratidão. Você tem que alimentar isso na sua jornada diária, para que esses frequências que você, ela é como uma estrela guia que vai guiando você por esse caminho espiritual. Por isso que ninguém entende o que é o caminho. Ninguém. Nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Que aconteceu esse desvio
Mas agora, a gente que é espiritual, a gente precisa consertar esse caminho. Ser sincero com você, com as pessoas, para consertar esse caminho. Porque o engano já está colocado, pessoal. Não tem como evitar. O engano já está aí. Então, o que é que a gente tem que consertar agora as coisas? E olha o meu trabalho aqui. Não é fácil, né, pessoal? Mas se eu não fazer ele, eu fico doente também. E aí? O que é que a gente vai fazer, pessoal? Entende? Vamos seguir a nossa jornada diária, tá? Aí ele fala, qual é o outro cultivo da espiritualidade que a gente precisa ter para que surja esse sentimento espiritual na gente? Então, discernimento. Então, discernimento espiritual, né, pessoal? A gente, quando vai evoluindo espiritualmente, a gente vai crescendo, expandindo a consciência, né? A gente vai começando a ter discernimento das coisas, principalmente as coisas espirituais. A gente começa a entender o jogo. Aí você começa a olhar de cá, agora eu entendo. E isso vai trazendo também uma responsabilidade, tá, pessoal? Porque você está crescendo, expandindo a consciência. Então, quanto mais a gente expande a consciência, a gente vai se tornando maior, tá? Para guiar aqueles menor, mas traz uma responsabilidade também. Então, no reino de Deus, né? O reino espiritual evoluído, aquele que é maior, ele é como servo. É diferente. Então, no mundo espiritual que não é evoluído, né? O mundo físico aqui e no umbral também, aquele que é maior, tem mais conhecimento, é mais forte, ele domina sobre o mais fraco. É assim aqui nessa realidade, porque essa é uma parte do umbral, né? Mas é uma parte do umbral físico, né? É assim que acontece, é por isso que muitos querem poder. E o que é que dá poder aqui nessa? Dinheiro. Então, querem dinheiro, querem posição, querem... Então, por isso, porque eles querem dominar os que estão abaixo, os menores. Eles não querem servir aos menores. A intenção é de dominação. Isso é um pensamento que o maligno trouxe. Está aqui nessa realidade, está aqui entre nós, esse pensamento aí. Entende? Então, aquele que vai sendo expandida a consciência, no reino espiritual evoluído, no reino de Deus, ele vai ser como o menor. Por isso que Cristo falou: eu não sou maior no reino de meu Pai, então eu estou aqui como um servo, estou aqui para servir. E todo aquele que vai evoluindo, vai crescendo, ele vai se tornando como um servo. Por isso, pessoal, não deixe entrar soberba, orgulho, por você ter um conhecimento, você ter dons espirituais. Não deixe isso ir para o seu coração, porque isso é de Satanás. Você tem que ficar humilde. Você tem que ter a humildade. Quanto mais você vai tendo conhecimento, mais você vai se tornando servo. Você vai ser um instrumento de Deus. E foi isso que desviou muitos pastores, muitos líderes que tem aí. Porque a soberba começou a entrar, o orgulho, né? A prepotência. Então, eles começaram a ter dinheiro, posição. Então, veja, desviaram totalmente. E pior que levou muita gente desviando. É igual a Satanás, né? Ele se desviou lá e levou a terça parte dos anjos. Então é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa não fica na frequência da espiritualidade, ele desvia. Olha aí o que é que esses líderes fizeram. Tem muitas pessoas desviadas da verdade. Eu sinto muito, tá, pessoal?
Tá bom? Então, o que é que ele fala com esse discernimento? Ele fala, é útil notar a diferença entre o que é um desafio emocional ligado ao comportamento e trauma e a busca espiritual ligada aos valores de atitude de fé. Então, quando você tem um discernimento espiritual, você começa a diferenciar aquilo que está ligado à emoção, o trauma, o pensamento da pessoa, e você vai discernir também a busca espiritual que está ligada a valores, como atitude de fé. Então, você vai ter esse discernimento. Mesmo que isso esteja misturado, né? A emoção, a fé, né? Você vai ter discernimento quando você expande a consciência. O sentimento vai trazendo esse sentimento para você. Tá bom, pessoal? Então vamos parar aqui. Já é 60 minutos, não tem como mais ir mais longe, tá? A gente tá na terceira, então a gente vai para a quarta parte. Veja, pessoal, a gente começou esses dias aí, esse tema, né? A gente já tá na quarta parte. Veja, e eu tive aí ainda esses problemas, né? Que eu vou resolver, tá? Mas a gente tá caminhando. Enquanto eu tô procurando, tá, pessoal? Porque eu vou precisar aí, eu vou esperar o dinheiro aí para eu poder ir saindo para procurar aí, tá? Atendimento médico aí, tá? E isso vai requerer dinheiro, né? A gente vive de uma realidade onde tudo que movimenta é o dinheiro. Então, por isso que eu estou esperando aí, tá? E aí, quando eu tiver dinheiro, sair aí procurar o atendimento que possa me atender aí, tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá? É o que tem aqui nessa realidade, a gente precisa entender o jogo, tá? E ficar tranquilo, tá? Se Deus vai fazer você permanecer, tudo vai dar certo, tá? Se não, a gente vai passar para outra dimensão, tá? Então, a gente vai para a quarta parte, né, pessoal? Então, quero lhe agradecer, né? Agradecer a vocês, a Deus, tá? Obrigado aí por tudo, tá, pessoal? Vocês me dando palavras de forças aí, tá? Ore aí, vamos orando que Deus vai nos ajudando, abrindo o caminho aqui nessa realidade que não é fácil. Mas é isso. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!